Shalom, queridos, vamos à penúltima aula dessa disciplina preciosa que é a Epístola de Hebreus, uma joia rara como nós já temos visto, tá bom? Hoje nós vamos ver na página 28 a perseverança na fé. Perseverar na fé, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem pode me definir a palavra fé? Perseverança. Quem mais? Esse é sinônimo. Confiança, sinônimo. Acreditar, sinônimo. Crença inabalável, não circunstancial. Crença inabalável, não circunstancial. É uma definição. Não se acostume a dar sinônimos quando é definição. Crença inabalável perante, ou seja, que não independe de circunstâncias. Pode ser, uma boa definição. Então, nós somos da fé, mas sabe, eu descobri uma coisa, a gente tem dificuldade para expressar a fé. Porque, na verdade, muita gente talvez alega que fé não se explica. Fé não se explica. E aqui vou explicar algumas coisas certas da raiz, principalmente do hebraico e do grego. Porque, de fato, tudo que tem na Bíblia precisa de explicação, do contrário a palavra não seria escrita. Davar é o princípio de entender para nos levar a algo sobrenatural. Então nada nasce por um princípio somente sobrenatural. Precisa haver entendimento primeiro. Amém? Entendimento. Se há entendimento, nós vamos ter que entrar no racional primeiro. Eu posso entender algo fugindo ao racional? Não, eu vou ter que entender, vou ter que compreender. A própria palavra é escrita para isso, para que possamos compreender. Tá bom? A razão, aí que está. Tudo começa com a razão. Tudo começa com a razão. Tudo começa primeiro com tua mente. É isso que muita gente, porque é assim, existem duas palavras que vão se usar muito no nosso cotidiano, fé e fideísmo. Não sei se alguém já ouviu falar de fideísmo. E o fideísmo, na verdade, é a fé irracional, uma fé cega. Só que, queridos, embora a fé não vai atuar no lado racional, ela inicia, o start dela é no teu raciocínio, é na tua mente. Depois ela vai entrar no sobrenatural. E ela vai operar coisas que talvez não terão explicação racional. Não terão, mas você precisará primeiro ser atingido na sua mente. Isso é entendimento. A Bíblia fala, está cheio de versículos sobre entendimento. Se você não entende, nada, não vai acontecer nada, tá bom? Tá certo? Então, primeiro entra pela razão. Aí o que acontece? É lógico, ela vai me levar a um mundo sobrenatural, surreal. E esse mundo surreal não se condiciona a parâmetros materiais, racionais, limitados. Por exemplo, uma cura. Quem pode explicar uma cura sobrenatural? Não tem como. Um paralítico andou. Racionalmente, pode-se saber a doença, e enfim, mas algo sobrenatural. Um morto voltado além. É possível isso? Sim. É possível alguém ressuscitar? Sim. Então, é possível, é fato. Agora me explique como. Não tem como explicar. Então, aí que está. Mas vamos ter que entrar nesse assunto de uma fé primeiro racional, para depois entrar uma fé sobrenatural. Não é fideísmo. Fideísmo é loucura. Vou dar um exemplo aqui. Deus nos livre e guarde, mas nós estamos num incêndio e a gente se perdeu num prédio. Eu me perdi num prédio onde está pegando fogo e de repente no meio do fogo eu não tenho escapatória e eu intuitivamente estou correndo para um lugar que nem sei para onde é, achando que vão me salvar, mas de repente aparece um homem vestido de bombeiro, com baixada, com cilindro de oxigênio, e ele me diz: ei, você não pode ir por aí, venha para cá, me siga, por favor. Agora, será que eu vou pensar, vou duvidar? Não, por que eu não vou duvidar? Porque está vestido, está equipado, o teu subconsciente e consciente vai falar o quê? Esse homem sabe o que está falando. Ele está equipado, tem cilindro de oxigênio, é um bombeiro, é capacitado, enfim. Então, o que acontece?
nem que você não saiba para onde Ele está te levando, nem que você não conheça o rumo que Ele sabe, nem que você não tenha a capacitação que Ele tem para combater e operar numa hora de incêndio. O teu entendimento diz: siga esse homem. Siga esse homem. Por quê? Porque ele é capacitado para isso. Inclusive, estou falando até um exemplo exagerado, mas se fosse alguém nessa hora de desespero que fala, é por aqui, e te convencer racionalmente, você vai, tenha certeza. Mas quanto mais um bombeiro, alguém capacitado. Então, agora, se de repente aparece uma pessoa que você percebe que é incompetente, irresponsável, você sabe que ela é, e ela te diz: eu acho que é por aqui, você vai segui-la? Se é uma criança que diz: ô tio, eu acho que é por aqui, você não vai segui-la, porque teu raciocínio não vai te permitir avançar. Então, mais ou menos esse é o campo que esse apóstolo, como já disse, que eu creio que é Paulo, né? E inclusive Paulo cita, é o único que cita Abacuque em Gálatas e em Romanos, e cita também em Hebreus, o único. Nós falamos de fé, muito fé. Mas vou falar uma coisa para você. Essa palavra, eu desafio alguém aqui que me ache um versículo na Bíblia, no Antigo Testamento, no Tanakh, que fale de fé. Não há um versículo no Antigo Testamento que fale de fé. Como? Está cheio de atos de fé. Está cheio de atos de fé. Mas me diga um versículo que fale de fé. O único versículo, inclusive, é citado 3 vezes no Novo Testamento, na Brit Hadashah, que é Gálatas, Romanos e Hebreus. Ora, o justo viverá da fé. Esse versículo aparece em Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. É a única vez, gente, incrível isso, 2:4. É a única que aparece a palavra fé literalmente escrita no Antigo Testamento. Não aparece a palavra fé. Quando a gente fala assim, fala de fé no Antigo Testamento, a gente acha que vai achar um monte de versículo, né? Mas não acha. Não acha. Só vai aparecer um versículo. Tem outro que usa palavras que na atualidade têm sido traduzidas por fé, mas não é fé. A palavra fé originalmente é emuná. E essa palavra só aparece em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Nevihim, que seria profeta, nosso profeta. Torá, Nevihim, Ketuvim. Em Abacuque, não aparece na Torá, não aparece no Pentateuco, seria a Torá, não aparece nos escritos Salmos, Provérbios, Eclesiastes, não. Só aparece em Nevihim, que seriam os profetas, Abacuque 2:4, só. E a única fonte que se tem para citar, anote aí, Gálatas 3:11, Gálatas 3:11 e Romanos, anotei isso aqui, Romanos 1:17. 1:17 e Hebreus, que diz 10:38, Hebreus 10:38. Queridos, a palavra fé no Novo Testamento aparece desde Mateus até Apocalipse, tá bom? Porém, esse versículo é o único versículo no Tanakh que fala de fé. E esse versículo é citado em Gálatas, em Romanos e Hebreus. Por isso, mais uma corroboração que, para mim, que Paulo é o escritor, porque ele cita em 3 partes diferenciadas. E se você analisa Gálatas, Romanos e Hebreus, são 3 dimensões diferenciadas. Esse rabino chamado Paulo sabia o que ele estava falando, não estava falando à toa, não estava falando de qualquer jeito. Ok? Entenderam isso ou não? Amém ou não? Não aparece a palavra fé no Antigo Testamento. E mesmo assim, se eu trago um rabino aqui e ele diz, a palavra fé aparece no Antigo Testamento, ele vai falar, não. Essa fé dos cristãos, não. Por quê? Porque a fé que é falada normalmente numa postura greco-romana, cristã, querendo ou não, nós estamos influenciados pela ação cultura greco-romana na igreja. Muita coisa romana dentro da igreja, gente. É absurdo. Então, os greco-romanos pregavam fideísmo. Fideísmo é quando eu não quero nem saber, não entendi nada e faço. Isso é pagão. Isso é pagão. Deus não quer que você seja pagão.
E tem gente seguindo a pastora de uma forma pagã. Tem gente que está engolindo doutrinas de homens de uma forma pagã, às cegas. Deus não quer que você viva uma fé cega. Amém. Entenda isso, gente. É duro o que eu estou falando, mas é a verdade. Mas Deus quer que você entenda primeiro. É o propósito dele de escrever, desde os escritos antigos até os dias de hoje, escrever. E esse entendimento, como poderei entender se não há que me explique, disse o eunuco. E Felipe explicou para ele: meu povo erra por causa de... Esse é o erro fatal da igreja. E nunca se aventure a fazer nada por fé de uma forma louca. Querendo ou não, você vai ter que entender. E isso vai te levar, logicamente, a crer. E há versículos que podem provar isso aqui. Então, o que acontece? Aqui em Hebreus nós vamos encontrar, primeiro, a exortação no capítulo 10, é uma exortação que nos leva a entrar num portal. Lembra do portal que nós vimos no tabernáculo, onde o próprio Cristo se fez tabernáculo, ele se fez o altar de sacrifício, ele se fez cordeiro, ele se fez sumo sacerdote, ele se fez pia, ele se fez água, ele se fez candelabro, ele se fez tudo, se fez pães asmos, ele se fez incensário, ele se fez véu, ele se fez propiciatório e ele se fez tabernáculo, ele se fez tudo para que nós adentrássemos. Quando ele rompe abre esse portal, diz: cheguemos-nos, vamos entrar, podem vir todos. E aí vai, então, há um convite aqui, principalmente no versículo 19 para frente, diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Há uma porta que me leva a um caminho. Aí que está. Antigamente era por sacrifício, agora é pela fé em Cristo Jesus, nesse novo sacerdote de Melech Sadik, Malach Sadik, que é Melquisedeque, essa ordem santa que nós pertencemos. Amém? E agora eu adentro nesse caminho pelo véu, pela sua carne, tendo o grande sacerdote na casa de Deus. Diz: aproximemo-nos, versículo 22 do 10, com sincero coração e plena certeza. Ei, certeza é o quê? Quem pode me falar o que é certeza? Me diga de alguma certeza que você tem secularmente. Quem tem certeza da sua sexualidade? Está fraco esse amém, meu Deus. Hein? Tem homens que são homens aqui? Amém. Tem mulheres que são mulheres? Amém. Aleluia. Você não respondeu nas duas vezes. Então, há certezas e convicções. Por quê? Porque você, na sua consciência, na sua razão, entende e subentende que você é um homem ou uma mulher. E acabou. Porque existe ausência de dúvida. Ausência de dúvidas, ausência de fantasmas, ausência em tudo você precisa ausentar a dúvida. E o poder da crença é ausentar as dúvidas, porque você nasce com uma interrogante. Então, vamos lá, vamos avançar nesse propósito, vamos avançando para um portal. Então, o que acontece? Em primeiro lugar, a fé, segundo a visão hebraica, que é emuná, essa palavra correta que não se traduz literalmente fé. O rabino não aceita que lhe digam que emuná é fé, mas no grego tentaram uma palavra igual, pistis, que também não traduz isso. Então emuná, emuná, essa é a palavra em hebraico que aparece pela primeira vez, que é traduzida por fé, emuná. Decora essa palavra. Emuná. Depois eu vou explicar algo mais profundo sobre emuná. Só que emuná, no mundo sobrenatural, sabe o que é? É uma porta. A fé é uma porta. A fé é um acesso. A fé é uma caminhada. Vocês venham, eu abri a porta. E são duas coisas que essa porta fez. Alguém já ouviu falar sobre a teoria do doorway effect? Anote isso aí, depois você pesquisa. Door, em inglês, way effect.
Doorway, que significa efeito porta. O que diz o efeito porta? Há muitas teorias na PNL, na psicologia, que falam sobre isso. O efeito porta fala o seguinte, de que toda vez que você passa por uma porta, porque porta para nós, na cultura passada, o cérebro já entendeu isso, é troca de ambiente. Troca de ambiente, olha só. E a porta, o cérebro já leu isso, você não sabe, o cérebro só está fazendo leitura. No campo sensorial, há muitas coisas que você nem sabe que teu cérebro sabe, na subconsciência. Eu estava explicando outro dia a casais que dormem com crianças, falei, nunca tenha ato sexual com a presença de uma criança, porque isso, a criança tem no subconsciente. E faz leitura disso, porque a consciência está apagada, mas a subconsciente está filmando tudo. Tá ligado? Alguém que tem problemas quer dormir e tem luz, está comprovado que para você dormir tem que apagar a luz ao ponto de você não enxergar a sua própria mão. Se tem a luzinha do computador, ela é acusada pela derme, o maior órgão que você tem é a pele. E ela acusa, o maior órgão não é estômago, não é o coração, é a pele. Esse órgão dá uma emissão para a subconsciência e diz assim, tem luz aqui, eu estou vendo a luzinha do computador. E é capaz que alguém não tenha um sono pleno por acusação de luz na derme. Olha que interessante. Isso já aconteceu comigo. Exatamente, isso acontece no dia a dia. Outra coisa, presta atenção. Então, presta atenção. Nós então vamos falar desse doorway, usando essa teoria que comprova certinho o que é a fé. Doorway, essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, são psicólogos americanos, logicamente, às vezes tem mais chance de pensar do que nós estamos muito ocupados às vezes, contando problema, e o que acontece? Esse efeito porta acusa o seguinte, de que o cérebro acusa aqui, você está aqui hoje, está recebendo informação, me diga que tipo de informação você está recebendo aqui? Teológica? Só? Visual, muito bem, que mais? Odores, frio, informação, frio, hein? Odor, hein? Uma aluna nova, é nova? Será bem-vinda. Primeira vez, segunda vez, não sei, mas será bem-vinda. Temos 2 irmãos de São José dos Campos aqui, são bem-vindos em nome de Jesus. Quem mais está pela primeira vez? Informação. Você não percebeu, aqui também, Deus te abençoe, queridão. Informação, número de pessoas, teu cérebro está gravando o rosto, só que faz leitura de lousa, faz leitura de giz, faz leitura de tudo, o subconsciente está gravando isso aí. Agora, o cérebro se encher de informação, fez uma leitura, repito, você não percebeu. Claudemir está aqui hoje, é capaz que você nunca mais veja a Claudemir, daqui a 1 ano, 2 anos, você encontra Claudemir, você nem viu, talvez que ele está aqui, mas teu cérebro viu. Sangue será aquela olhada. Eu já vi você em algum lugar. O subconsciente começa a acusar. Eu lembro, você não vai lembrar, porque está lá, vai ter que fazer um processo. Então presta atenção. Estamos falando de fé. Estamos falando de fé, não se perca. O cérebro se encheu de informação e o cérebro da gente, tem um costume de deletar e de se acomodar. Quem lembra a primeira vez que entrou num carro para dirigir? O cérebro diz, coisa nova, tum, 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 tum. O câmbio, meu Deus, tira a embreagem, Então o que acontece? Conforme você vai fazendo, ele entra no paradigma do hábito, e no hábito ele isso aqui já é batata, joga no armazém do automático. Pronto, ele vai fazer tranquilo. Ou seja, eu não vou entrar, porque liberei cortisol, a adrenalina subiu, suei, fiquei nervoso. Então o cérebro diz, não há necessidade disso todo dia, porque se eu fizer isso todo dia no carro, eu vou morrer. O cérebro vai ter muito trabalho todo dia assumindo o carro. Embora tem mulheres que fazem isso todo dia e sentem isso todo dia. Brincadeira. Mas principalmente na hora de fazer baliza, mas o que acontece? Se for todo dia isso, você vai morrer.
O cérebro diz, você já sabe, fica tranquilo. Então tudo é habituado. Então o que acontece? O cérebro, para não ter esse trabalho, eu saio daqui, eu entrei lá na outra sala, automaticamente ele diz, deleta imagem, deleta a consciência, deleta o que você viu, deleta o que você escreveu, deleta tudo, deleta, só deixa o importante, o que ficou, o que te tocou, o que desceu no coração, vamos falar assim. Está entendendo? Então, facilmente uma pessoa está na cozinha, não, está no quarto, ambiente de quarto, fez a leitura, deitar, e ele vai para a cozinha, atravessou a porta e chega, o que eu vim fazer aqui mesmo? Já sentiu isso? Ou abre a geladeira e fala assim, o que eu vim fazer? Aí tem gente que eu já vi voltando de ré para fazer a volta, a memória. Porque só a troca de ambiente, já o subconsciente começou a mandar mensagem para a consciência para deletar. Tudo, não há necessidade disso. Se não há necessidade, tudo que você viu, tudo. E aí vai. Então, facilmente eu esqueço. Mudei de ambiente. Então, o efeito porta ele em primeiro lugar. Olha só. Em primeiro lugar, o cérebro é preguiçoso, gente. Por isso tem que treinar o cérebro, tem que treinar. Vamos lá. O Dorway explica de que, em primeiro lugar, ele deleta uma dimensão passada. Deletar dimensão passada. Então, outra dimensão é, se prepare para uma nova dimensão. Parece bem passo a passo e detalhado, mas isso é questão de milésima. Só para atravessar a porta já, a tendência é esquecer. Agora imagine a fé, se a fé, o judeu diz que é uma porta. Dalet é uma porta. Emuná é a ação de passar de uma dimensão para outra. Não é simplesmente eu creio, eu acho, eu acredito. Não, é muito mais profundo. Então, quando te falta fé, ou emuná, é porque na verdade você se acomodou num paradigma, há um território espiritual na sua vida onde você não avançou, e na tua subconsciência o teu cérebro te diz, tá bom. Você já foi batizado nas águas? Tá bom. Você já falou 2 palavras de língua estranha? Tá bom. Se você já teve uma experiência com Deus, tá bom. Quando foi em 1900 e quanto foi? Nem lembro mais, mas eu tive uma experiência com Deus, então tá bom. Só que a alma, a subconsciência, ou na verdade a essência que é mais do que psique, é noos, ela suplica por renovação. Em Romanos 12, diz renovação da mente. Isso é tradução pobre, não é mente, porque mente, em grego, mente, consciência, é psique. Mas aqui está pedindo, diz renovação no noos é subconsciência. Paulo sabia disso. Noos não é consciência, não é mente. Noos é subconsciência. E a subconsciência que clama por renovação. Porque a consciência diz, tá bom demais, para que mais? Já me acostumei, eu até já sei o caminho certinho para casa, e aí vai. Só que a subconsciência pede algo a mais, a subconsciência tem sede de Deus, o nós está suplicando por Deus, o nós quer derramar coisas sobrenaturais para você e dizer, tem uma porta, vem, tem uma porta onde o ambiente, vamos lá, de pobreza, de luta, de dificuldade, de doença, precisa ser deletado na sua vida e você precisa de entrar em outro ambiente. Qual ambiente? De cura, de bênção, de glória, de prosperidade, de unção, de poder de Deus, dos céus. Quem entende isso? Se vai aplaudir, aplaude para Jesus. Fala aí, abençoa. Abre a porta. Jesus fala assim, eu sou a porta. Eu sou a porta. Quem atravessar essa porta, meu irmão, encontrou a vida eterna. Esse é o grande mistério, essa é a grande glória, em nome de Jesus. Junto com as tribulações estará o escape, né? Esse escape é a porta. Amém. Às vezes é o acesso a uma vida de fé. Agora, vida de fé, fidelidade, ação da fé no meu cotidiano, nessa caminhada, é um processo que vai ter que ser bem tratado na questão emuná. Anotaram isso aqui, Doorway Effect. Então vai sair tudo em inglês. Mas como vocês sabem tudo, falar inglês, é bem, sabe? Se não,
Anota aí, efeito porta, efeito porta, efeito porta, pode anotar aqui, você vai pesquisar isso depois, tá bom? Isso é muito tratado na PNL. PNL trabalha muito doorway, mudança de ambiente, só que são... Sabe qual é a função de um crente que encontrou a glória do reino de Deus? É atravessar portas. Lembra por que em inglês está escrito door? Só que no aeroporto não está escrito door. Eu expliquei isso aqui, está escrito gate. Gate, porque door é troca só de ambiente, mas existe uma profundidade da riqueza. Essa profundidade da riqueza, o que é profundidade? É quando você adentrou tanto que essa porta não é mais porta, é um portal, é gate, que te leva a outra dimensão. Quem vai no aeroporto e pega um gate, um portal, ele sabe que o avião vai levá-lo com destino à felicidade, para a Europa, para a China, para o Japão, vai levá-lo para outra dimensão. Ninguém, para Jerusalém, ninguém pega o avião para ir na esquina. Ninguém pega um avião para mudar de ambiente de casa. Agora, quem pega um gate, um portal de aeroporto, ele sabe que uma vez atravessando esse portal, ele talvez vai dormir até. Só que ele vai acordar em Londres. Quem recebe aí, pelo amor de Deus? Esse novo caminho que está aqui em Hebreus 10, 19... está dizendo, essa plena certeza de fé. Vou pedir para vocês evitarem conversar, porque me interrompe um pouco, mas olha, faça a pergunta, não há problema nenhum. Quando vocês perde, na verdade, como você anula, é quando você tem uma consciência deturpada pelo velho homem. Por isso Paulo aqui está dizendo, o escritor de Hebreus diz, aproximemo-nos, no versículo 22, um sincero coração, com plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, ou seja, existe uma consciência, e lavado o corpo com água, será, é o processo da lavagem do sacerdote. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E aí vai, admoestemos-nos uns aos outros, porque fé, ela se transmite, tá bom? Olha só, aí vem essa ação sobrenatural de entrar numa nova dimensão. Eu faço uma pergunta. Em que área da tua vida você precisa de uma nova dimensão? Em todas? Eu também, em todas. Estou falando em todas, desde o espiritual, em tudo, preciso de uma nova dimensão. Isso não é insatisfação. Isso é não conformismo, que é diferente. Tem gente que é insatisfeita com tudo. E a insatisfação está ligada à ingratidão, mas não conformismo é agradecer e perceber que eu recebi algo bom, mas eu sei que tem mais, eu sei que há mais. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta aqui meia cruel, posso fazê-la? Devagar, mas vou fazê-la. Ei, você é uma versão de Deus. Agora você está na melhor versão sua? Você é a melhor versão sua? Você é a melhor versão. Agora, a pergunta se aperta. Você é uma versão de Deus. Você, nessa versão, olhe para a pessoa do lado. Essa versão que alguém está olhando e vendo e sabendo como você está. Qual a diferença da versão de Deus? Agora eu vou apertar mais, para doer mais. Espiritualmente, na sua fé. Essa é a maior versão que você tem de fé. Essa é a melhor versão de você, do reino de Deus para a sua vida. O que faremos, pois? Gente, nós estamos tudo perdidos. Nós temos que voltar para o caminho da fé. Agora com carinho, mas com autoridade, diga para alguém, essa não é a melhor versão da sua fé. Agora quem pode dar um glória a Deus por isso? Essa não é a melhor versão da sua vida de fé. Amém. Todo dia você tem que se aceitar e redimir. Não é a minha melhor versão de fé. Em tudo. Desde fisicamente, espiritualmente, em tudo, financeiramente, familiarmente, espiritualmente. Deus tem uma versão no portal Emuná. E o portal Emuná quer te levar a coisas sobrenaturais, a coisas que você vai falar, aperta o cinto que o negócio vai apertar aqui. Quem já andou de montanha-russa aqui?
É doideira, mas você sabe, é aventura, é doideira. Eu quero isso, eu quero. É loucura. O Don Wayne vai deletar. Primeira coisa que vai deletar, ele diz, não venha com consciência passada. Ela vai deletar o ambiente de quem você era. Sabe por quê? Porque uma das fontes que o diabo usa, atenta para isso, uma das fontes que Satanás usa para que você não avance é a má consciência. É quando ele te acusa de algo que você fez e algo de quem você era. Até algo que você fez ontem, talvez, que não agradou ao Senhor, ou de manhã. Só que ele diz, não olha para isso. Não olha para a má consciência, deixa a má consciência para lá. Entra. Pela fé somos purificados, pela fé somos perdoados. O diabo tem raiva disso, porque toda vez que erramos, para não falar pecamos, porque só pesado, né? É pecador mesmo. Mas olha, o diabo diz, acabei, vou acusá-lo. Abriu-se um paradigma da má consciência, vou detê-lo, vou pará-lo. E o Espírito Santo diz assim, não, a regeneração, venha, tenho bênção para você, só se você não quiser. Alguém me diz, apóstolo, porque tem alguns que andam com tabelinha, né? Ele diz assim, apóstolo, eu posso tomar o cálice e o pão se eu estou fazendo isso? Falei, querido, depende da tabela. Falei, depende da tabela, meu. Vamos lá, fale o pecado com aqui. Aí começou a brincar com a pessoa. Não, é que eu estou fazendo... Não, isso aí já está no quadro vermelho, hein? Isso aqui é amarelo. Está no quadro vermelho. O quadro vermelho está grave, então. Quase entrou no roxo. Então, está no vermelho. Então, são 6 meses sem Santa Ceia. Poxa, olha para mim, eu falo para você. Você acredita que Jesus salva? Acredito. Acredita que Jesus regenera? Agora, existe uma coisa, sabe para que serve o pão e o vinho, além do Kiddush, da aliança? É para te lembrar que tem uma porta que te leva à salvação diariamente. Quando você come do pão, não é para te condenar, não é, se eu brinco com isso, não me arrependo, aí sim, a condenação. Agora, quando eu digo, Senhor, alguém morreu por mim, alguém se entregou e me levou ao portal sobrenatural de uma caminhada de mudança de ambiente. Então, são 2 coisas que podem te acusar. O não querer se arrepender. E não estou nem aí, vou tomar, mas não estou nem aí, vou continuar. Ah, sim. Agora, se eu me arrependo, digo, Senhor, eu acredito na tua transformação, na tua bênção, o Senhor te... Por isso eu digo, examine-se a si mesmo. Não é a tabela da igreja que pode dizer pode ou não pode. Examine, eu não tenho direito, eu já fui criado em igreja assim, não vou expor minhas agruras do passado, mas igreja onde lá estava marcadinho, com a marca, esse aqui não pode colocar, nem pensar. Será bem-vindo, homens de Deus, tu és bem-vindo. Não, pastor chegar na aula, não, nós conhecemos tua vida ungida e agitada. Pensa no homem que já está isento de toda a culpa, é ele aqui. Amém, entendeu? No teu nível espiritual, entendeu? Agora, presta atenção. Esse portal sobrenatural, o sangue de Cristo, o escritor de Hebreus está falando, é um novo caminho, é a nova excelência, é emuná, é o portal que me leva a deletar já. Agora, se eu creio nisso, esse portal de fé, por isso ele diz, é necessário, tu leu isso aí, que parte foi? Versículo 6 do 11, olha o que diz. Ainda não lemos nem a fé, a certeza. Vamos entrar nesse mistério ainda. Ó. O 6 do 11, capítulo 11, 6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que o buscam. Por quê? Porque essa é a outra raiva que o diabo tem com você. Que quando você atravessa a emuná, que é a palavra para fé, você atravessa, ele te galardoa. Do outro lado da porta, ele vai te dar prêmios. Vai te galardoar, vai te abençoar, vai te dar dons, vai te dar virtudes. Você avança, você crê. Essa é a dimensão de fé na palavra hebraica em si. E o diabo é doido porque ele viaja na maionese o ano inteiro, consegue fazer algo na sua vida, um ataque,
e você ora, e em 1 segundo Jeová te restaura, atravessa o portal de fé e você é restaurado. Amém. Ele fica 1 ano trabalhando na cabeça desse infeliz aqui. E em 1 segundo ele é restaurado e regenerado. Amém. Também existe abusos da graça, abuso de fé. Então, não pecaremos por tal liberdade de maneira alguma. De maneira alguma, diz o Escritor. Então, temos que não nos confiar nesse relaxamento, porque as consequências ficam. Então, portal de fé é emuná. A glória de avançar. Olha o que diz Hebreus 10:38, como nós vimos aqui, e que é a única citação da palavra fé no Antigo Testamento. Eu vou falar de novo. Não existe a palavra fé no Antigo Testamento. Existe atos de fé, mas a palavra fé literalmente não aparece só uma vez. É Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Por incrível que pareça, a palavra fé só aparece no Novo Testamento. E muitas vezes. Ou pelo menos a tradução, o que tentaram falar de fé. Em grego, aqui é hebraico, tá? Aqui é grego, é pistis, que se assemelha mais ou menos a isso. É o portal, ou acesso a uma vida de uma nova dimensão, crendo. Exatamente. É a tradução que a Septuaginta se deu no grego, aqui é hebraico. Aqui é hebraico. Hebraico, aqui é grego. Grego, pistis. Mas as duas não traduzem a essência como é fé. Fé, o que é fé? Fé é algo que eu não preciso nem ver, nem acreditar e pronto, está mais para fideísmo do que fé real. Vamos a emuná ainda. Olha o que diz o 10:38. 10:38 diz assim: todavia o justo diz, viverá pela fé. Não diz viverá da fé. Ei, é diferente viver do caminho e pelo caminho. Há uma diferença, não é? Do caminho. Muitos dizem, o justo viverá da fé. Não, Senhor, não diz viverá da fé, porque muitos veem fé como, nós vemos na nossa cultura, fé como combustível. Aí se o carro vive de gasolina, aí alguém vive da fé, mas diz, ele viverá de viver, andar pela fé. Porque a fé, como falei um portal, é uma jornada. É uma jornada, não se esqueça que você está indo no lugar santíssimo. Amém ou não? Amém. Então, é pela fé. Aí a prova maior que é uma caminhada, que emuná é um portal, que emuná é um processo, que emuná se avança, diz, todavia o justo virá pela fé. E se retroceder, sabe por quê? Porque o caminho é único para você. A palavra quando diz a porta é estreita, e muitos se esquecem que o caminho é estreito também. Por quê? Porque é um caminho, é até uma alegoria sobre a porta das ovelhas, porque passam uma por uma. Era nesse contexto que Jesus estava falando, mas espiritualmente a palavra de fé se refere a isso, a entrar numa caminhada onde você não tem nem chance nem de virar. Se você vai ter que se virar, vai ter que fazer um transtorno muito grande. Então, nem que você persista, você até pode voltar e recuar, você vai voltar contra uma natureza que Deus já te deu. Eu conheço gente que era usada de droga, ia na balada, bagunça, prostituição, se converteu, foi para o encontro, foi glória, unção e poder. Quando voltou para o mundão, as pessoas do mundo falaram, o que você está fazendo aqui? Você não pertence mais a esse mundo. Você é louco, cara. Você não pode... Ei, você não podia ter saído da igreja, eles falam, né? Não pertence mais ao mundo. O mundo o rejeita. Quem entendeu isso? Então, diz... Olha a caminhada, no versículo 38, se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedemos para a perdição. Somos, entretanto, da fé. Amém. E para a conservação da alma. Alma. Aí começa o processo, meu Deus, começa essa convicção plena de convicção de fé. Quando diz certeza, estamos falando de consciência, tá? No versículo 10, 22, já falei sobre isso. Olha só, nós adentramos agora numa vida de fé, aí começa a justificação. Lê Romanos 5:1. Quem pode ler aí Romanos 5:1? Romanos 5:1.
Olha aí, diz, justificados mediante, é uma mediação, mediante a fé. Não é a fé te justifica, não é isso. Ou até pode ser usado de uma forma, vamos assim, tentando externar ou expressar esse conteúdo, mas o certo é, mediante essa caminhada de fé, é que eu vou ser justificado. Então, a justificação vem quando? Quando eu vivo a fé. Mas quem lembra por que vem a fé? Nós fizemos esse quadro, lembra? Exatamente. Primeiro é palavra. Palavra. Isso gera o quê? Fé. A fé gera o quê? Justiça. E justiça leva ao reino. Então o justo, aqui está o justo. Alguém que vive na justiça. Justo. O justo vive nessa fé. Pela fé ele vive. Só que essa fé se nutre da palavra. E a palavra vai exigir ser pregada. Romanos 10, que diz assim: como invocarão se não crerem? Quem não crê? Como invocarão? Invocar, vou voltar aqui, invocar em quem não creram. Como crerão se não ouviram? Onde está isso? Romanos 10. E como ouvirão se não há quem? Onde está isso? Romanos 10, 14. Romanos 10, 14. Aqui, vou anotar aqui. Romanos 10.14. Romanos 10, 14. Como invocará, como crerão e como ouvirão? Vou colocar aqui ouvir, senão a quem pregue. É o que eu falei outro dia. Não existe pregação da palavra dentro da igreja, dentro das quatro paredes. Isso é ensino, isso é doutrina, isso é exortação, mas pregação verdadeira da palavra é lá fora. Porque o evangelho é boa notícia. Eu tenho que dar boa notícia aos que estão lá fora. Nós já temos a boa notícia. Então, e como pregarão senão a quem os envie, se não forem enviados? Olha só. E como vou enviar se não for discipulado? E como não vou discipular se não há consolidação? E como vou consolidar se não há um ganhar primeiro? Então, é um ciclo. Quem entendeu? Então, eu vou enviar. Para quê? Para pregar. Uma vez que prega, as pessoas vão ouvir. Ouvindo, vão crer. Do ouvir ao crer, há um processo no intelecto, na mente. A pessoa vai ter que entender. É onde nós começamos o processo de fé, para dizer que a fé começa no intelecto em primeiro lugar, senão seria fideísmo. Ela precisa ser entendida para acreditar. Aquele que se achega a ele é necessário que ele creia. Entenda que ele é galardoador. Mas tem coisa que não se explica assim. O resultado da fé você não vai explicar nunca. Mas ela começa no intelecto. Mente, eu vou ouvir, vou processar. Peraí, você está me dizendo que alguém pode perdoar, tirar essa angústia do meu coração? Você está me dizendo que é alguém que pode curar essa doença? Você está me dizendo que é alguém que pode me dar uma vida melhor? Você está me dizendo que existe um céu de glória? Pode até ser um ateu. Hein? Nem que meu irmão seja o mais indouto, se ele promover palavra de pregação no poder da fé, ele vai, ou na dimensão de fé, ele vai atingir alguém. Tem um pastor que foi processar no interior, porque ele começou a falar de karma, e karma é uma doutrina hindu. Não souberam interpretar, ele estava falando de karma. Fique karma, Jesus vai fazer uma obra grande na sua vida. Fique karma. Então, ele falava de karma, mas da calma de calma. Nem o mais indouto, pregando com fé, com graça, pregando com fé, com graça e virtude, ele vai atingir o propósito de pregar. Então, o que acontece? Crendo, aí ele vai invocar. Aí vai se
processar a virtude do que é a salvação. Então, eu preciso viver essa glória de justiça. E a fé me leva à justiça. Lembra da armadura de Deus? Então quer dizer que aquele versículo que fala assim, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, está nesse período já de... Boa. Exatamente isso. Toda vez que você fala invocação, não é simplesmente invocar. Jesus, se tu é Deus, aparece agora. Não é esse tipo de invocação, porque não deixa de ser uma invocação. Porque tem ateu que fala assim, desafia assim, se você fala com Deus, falo. E Deus atende? Atende. Então vamos lá. Vamos provar se Deus existe. Vamos lá, o racional. Se você clama, Ele atende. Certo? Então vamos lá. Clama por Deus, fala assim, Deus, quero ver que voz Ele vai. Então o ateu quer zombar de você, mas isso não é invocar de uma forma banal. O invocar aqui significa quando você atravessou o portal de fé, de se emunar, porque você creu, porque você ouviu, porque alguém te pregou e porque alguém foi enviado. É uma sequência. Então, a invocação, quem invocar o nome do Senhor, bem lembrado, Claudio, ele aí sim alcançará a glória do que é a palavra de salvação, a glória, a virtude do evangelho em si. E aí você entra no processo de salvação, ou a ação da salvação entra em você. O que eu ia falar aqui? A mente ela precisa ser atingida para eu entender em primeiro lugar. Quando a gente fala da armadura de Deus, não começa com o capacete da salvação. Por que capacete da salvação? Porque a primeira coisa que o diabo vai trabalhar na sua mente, tanto para te fazer pecar, como Deus para agir em coisas sobrenaturais, vai trabalhar na tua mente, no teu intelecto em primeiro lugar. Vai te fazer entender em primeiro lugar que Ele é um Deus bom. Aí vai depender de você se quer entrar no sobrenatural, aí entra no crer. Capacete da salvação, a primeira coisa que o poder da salvação vai fazer numa pessoa, na dimensão de fé, segundo Hebreu, Efésios fala também no capítulo 6, é trabalhar na sua mente. Entenda, que entenda que Ele é galardoador, entender. Lembra da couraça de quê? Que lembra? Justiça. Lembra quando Moisés está lá falando com Deus, e Deus fala assim, coloca a tua mão no coração, no seio. Isso é igual a minha mão, que cheia de lepra branca. O que significa isso? Significa, toda vez que você apela ao teu coração, você vai tirar lepra. Exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se alguém te fez um mal, não apela ao teu coração. Porque você vai tirar lepra, você vai querer se vingar. Você vai começar a pensar em cafezinho com chumbinho, você vai começar a pensar em dinamite, você vai começar... Por quê? Porque você apelou. Coloca a tua mão, lepra. Alguém vai me fazer alguma coisa? Lepra. Alguém te fechou no trânsito? Apela para o teu coração. Vai sair lepra. Alguém falou algo... Quem gosta que fale mal de você? Hein? Não gosta? Detestamos demais isso. Isso é normal você não gostar, mas não apele para o seu coração. Porque você precisa ser blindado com a justiça. É uma couraça que te... Na hora que você vai meter a mão no teu coração... Justiça. Justiça é o que te leva ao reino. Quem já ouviu falar da teoria dos 80 por 20, 20 por 80? Tem um cara doido que inventou uma teoria, americano também, diz que 80% dos problemas podem ser resolvidos por 20%. E é uma loucura. Pareto, lembrei o nome dele. Pareto, anote isso aí, depois você pesquisa. Pareto levantou uma teoria, a teoria dos 20 por 80. É uma média, tá? Assim como a teoria dos 95%, dos 5%, tudo é teoria. Mas eu gosto de teorias, a gente vai aprendendo. Pareto diz assim que, 80% dos seus problemas podem ser resolvidos com 20%. O que ele fala, já tentar me lembrar, das suas dívidas, dinheiro. Quem se interessa? Dinheiro, todo mundo. Das suas finanças, 20% das contas que você tem para pagar, 20% consome 80% de tudo que você ganha. Uau! Faz uma pesquisa. 20% das contas leva 80% do seu salário.
Os demais são picados de 10, de 20, de 5, de 12, de picadinho, mas 20%. É essa aqui, sabe aquela folha? Essa, meu Deus, esse boleto aqui. Esse boleto, cadê o boleto, meu Deus? Pronto. Ó, esse boleto aqui já me levou 30% do meu salário. Esse boleto aqui, do Master, já me levou mais 30%, já foi 60%. E esse terceiro boleto arrebentou comigo. Já levou 80% do meu ordenado. É a média que ele diz. Ele comprova que numa organização qualquer, eclesiástica, sistêmica, empresarial, a empresa ou a manutenção, ou quem mantém e quem ativa eficaz e plenamente uma organização é 20% das pessoas. Vou falar de novo. Qualquer sistêmica organizacional, empresarial, igreja, qualquer organização que você tenha, somente 20% ela é mantida, ela funciona eficazmente por causa de 20% de pessoas dentro que trabalham eficazmente. Ou seja, 80% só estão lá. Lembra alguma coisa? Se lembrou? Hã? E aí vai. Sim, as células, a igreja. Toda a população da igreja tem 10%, 20%. Essa é a média. Exatamente. E a eficácia de uma empresa. Outra, as dívidas de uma empresa surgem de erros por 20%. Ou seja, 20% se for corrigido, nós atingimos... Esse é o segredo, gente. Se 20% souber ser... Gente, é 20%. 80% é isso aqui. 80% é problema. E 20%, se ele for corrigido, automaticamente 80% vai ser resolvido. Vai ser resolvido. Outra coisa que ele fala, 80% de qualquer esforço que você faz durante o dia, ou tarefas que você... 80% não te leva a nada. Soma tudo, soma 10 minutos por isso não tem Facebook, nem Instagram, agora sai do WhatsApp. 80% do WhatsApp, 80% das mensagens do WhatsApp são hello, olha que foi visto, olha o que o outro disse, e até lá, meia hora, soma mais 10 minutos, soma mais 15 minutos, e se você faz um tal de grupo de WhatsApp, é o demônio, aí soma, e vai somando, e responde, fora as piadas de crente, piadas até maliciosas, piada da Dilma, piada disso, daqui. Quando você vai ver, e você quer mandar mensagem para todo mundo, e olha onde eu estou, no Cristo Redentor, selfie, estou com Fábio Abud, selfie, estou na El Shaddai, selfie, estou na Bahia comendo acarajé, selfie, e vai indo... Cachorrinho, bom dia. Jesus tinha o versículo do dia. 80% são coisas que só te levam a nada. 20% do teu dia é utilitário. Pesquisem sobre isso que vocês vão ver como o negócio pode mudar. Tem livro do Pareto, não tem? Tem vários livros do Pareto. Gente, a teoria do Pareto é uma das coisas. Deus usou muitos homens sábios, inclusive cristãos, para trazer teorias preciosas, que eu as apliquei na minha vida e mudou muita coisa, gente. Mudou muita coisa, mudou muita coisa. Amém? Até mudança de performance física, alimentação, dinheiro, tempo. Como falamos na semana passada, não existe gestão de tempo, existe gestão de coisa no tempo, porque todo mundo tem 24 horas, ninguém vai aumentar, ninguém vai diminuir. Então, tudo se reorganiza. Esse processo do entendimento é o processo de resultados de uma ação que começa na mente. Deuteronômio 6:5, o que diz? Deuteronômio 6:5, amarás, já falei sobre isso aqui, amarás ao teu Deus com toda a tua mente, depois com todo o teu coração, com todas as tuas forças, 3 dimensões. A PNL quer ensinar isso para a gente, mas a Torá já falava sobre isso. Mente, coração e forças. Por quê? Porque primeiro eu tenho que entender.
Depois tenho que crer, aqui, entender. Entendesse, agora você creu. Esse é o problema, que muita gente só fica nesse estágio, no entendimento. Tem muita gente que racionaliza a fé no sentido de ficar parado em teorias e paradigmas humanos. Aí está errado. Mas a fé começa no intelecto, senão é fideísmo. Crer, aí entra já no sobrenatural. E forças significa ação, fazer. Ação e fazer. Vamos lá, vou fazer uma pergunta aqui. Quem crê que Jesus ressuscita mortos? Então vamos no necrotério aqui, daqui a pouco, tá bom? No intervalo, vamos no necrotério. Porque se você não levantar um defunto, eu vou duvidar que você é cristão. Por quê? Porque ressuscitar uma pessoa, nós, na verdade, ainda está no estágio da mente. Nós entendemos que Jesus cura. Nós entendemos que Jesus ressuscita. Precisamos entrar. É que está a emuná. A emuná quer tirar a dimensão do crer. Não crer que ele faz, crer que ele vai fazer aqui agora. Here now. E depois, fazer acontecer. O Lázaro tem que voltar. Como? Quantas coisas nós temos em teoria? O Jesus teoria está em muita gente. Está em mim. Em muitas áreas da minha vida eu tenho o Jesus teoria. Sim. Não, mas ele me salvou? Sim, mas ele quer. Eu perguntei aqui, você é a melhor versão sua? Você é a melhor versão de cristandade? Não. Você é a melhor versão de fé? Você é a melhor versão de homem espiritual? Não. Então, meu irmão, nós ainda temos que nos converter muito ainda, temos que ser processados ainda para processar mente, entender mais. Entendi, não posso parar. Porque eu não posso viver só de teoria, eu vou ter que crer, eu vou ter que agir. O problema é que muita gente só entende, só fica nisso. Tem gente que crê, mas também é fideísmo, crê, mas não entende. Por que você está fazendo? Não, porque todo mundo está fazendo. Ele crê até, não. Nossa Senhora, e vai lá. E Padre Cícero, e Jesus do Bonfim, sei lá. Mas por quê? Não entendo nada. E de onde veio Jesus do Bonfim? Porque o que eu saiba é Jesus de Nazaré, de Galileia. Mas do Bonfim por quê? Não sei, mas todo mundo crê. Exatamente, tá? E tem gente que está fazendo, mas nem entende e nem crê. Mas está fazendo porque mandaram fazer, me mandaram fazer. Aí está perdido. Então, quanta coisa você foi mandado a fazer, mas você não aplicou o coração e nem a sua mente para entender. Eu preciso entender. Paulo diz em Romanos 12, rogo-vos. Ele não está pedindo, gente, está rogando, porque eu rogo. Que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, que o vosso... O que é culto racional? Muita gente que pensa que é o culto. Aleluia. É o culto. É lindo o culto hoje. Né? Não, que temos que cultuar a Deus. Pensa. Não é isso. Culto racional, cultura, culto é a forma de eu ser. A idiosincrasia, minha essência, minha mente. Meu culto racional será. Minha mente tem que ser apresentada ao Senhor como sacrifício, diz. E não se conforme com esse mundo. Primeiro passo, não posso me conformar. Estamos em fé? Não me conformo. Mas transformai-vos, eu me transformo. Para que experimentem. Eu vou experimentar, mas primeiro não vou me conformar, vou ser transformado e vou experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Quer viver a glória do reino? Você vai viver a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Venha a nós o teu reino e será feita a tua vontade. Todo mundo quer a vontade, mas não entende nem o que é o reino. A glória do reino. Quero o reino e vai ser feita a sua vontade que é boa, agradável e perfeita. Então, nós vamos trabalhar isso aqui rapidinho. Depois do intervalo, a dimensão de uma fé viva, eficaz, e eu e você vamos ser libertos hoje aqui.